que realmente acontece quando comemos uma maçã por dia? Foi isso que vários pesquisadores tentaram descobrir ao longo aí de mais de 2 décadas de estudos e de pesquisas. Enquanto a expectativa de vida aumentou, as doenças crônicas evitáveis como câncer, doenças relacionadas a diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, entre outras doenças que são consideradas evitáveis, também dispararam. Então vamos lá, viver mais e piorar a qualidade? Faz sentido isso? Na verdade, o que a gente quer é justamente o oposto. A gente quer viver mais tempo, mas também a gente quer viver com mais qualidade por o máximo de tempo possível. Eu acredito que é isso que você quer. E curiosamente, um dos fatores de risco mais ignorados é justamente o baixo consumo de frutas. Vejam como esse gráfico muda na medida em que consumimos a quantidade de fruta que é recomendada. Então fica a pergunta, será que uma maçã por dia pode de fato manter o médico longe? E se sim, como é que ela faz isso? Como é que uma simples maçã por dia pode ter tantos benefícios? A grande questão é que as maçãs são fontes de uma boa quantidade de flavonoides, fitoquímicos, ácidos fenólicos, antioxidantes. As maçãs são uma das frutas que tem maior poder antioxidante. Uma dieta que seja rica em antioxidantes tem o poder de prevenir doenças, prevenir o envelhecimento e uma série de consequências negativas do excesso de radicais livres que vamos liberando ao longo do nosso dia e da nossa vida de maneira geral. Uma questão importante que vocês precisam saber é que a casca da maçã tem uma atividade antioxidante maior do que a polpa. A polpa é a parte aqui mais suculenta, a parte de dentro da maçã, a parte que provavelmente a maioria de vocês vai gostar mais. Mas é na casca que a gente encontra uma boa quantidade de quercetina, uma boa quantidade de antioxidantes, ou seja, uma maior bioatividade do que a própria polpa da maçã. É interessante que você aprenda a consumir, se você tem dificuldade em consumir a maçã com casca, assim como eu tive, por incrível que pareça, sim, eu também tive dificuldade em fazer o consumo, aprender a comer maçã com casca é um aprendizado, é algo que a gente pode aprender a fazer e parece ser interessante pensando que a maior parte dos benefícios antioxidantes se encontram justamente na casca. Existem muitas substâncias e muitos compostos dentro da maçã que são fundamentais para a nossa saúde. Entendo que alguns de vocês, assim como foi comigo no início, pensem que a maçã ela é meio sem graça. Acredito que alguns de vocês podem pensar isso, podem achar isso e sentir isso em relação à maçã. E eu te entendo, afinal de contas, comigo também foi assim. Mas eu preciso que você pense em algo interessante. O nosso paladar, ele é plástico. Ou seja, o que significa isso? Temos a capacidade de aprender a gostar de alimentos que em algum momento a gente disse que são sem graça, que a gente não gosta tanto assim. Nosso paladar tem a capacidade de adaptação, de você começar a apreciar o que em algum momento você não considerava algo tão saboroso assim. Só que a gente vai precisar de repetição, você precisa de repetição, você precisa de exposição com esse alimento e colocar atenção em qual é a parte boa e positiva de estar ingerindo esse alimento. Então, quando a gente expõe uma criança, por exemplo, 8 a 10 vezes é o recomendado a alimentos que previamente ela não gostava, a experiência dela com esse alimento começa a mudar. Então, mamãe, papai, se você tem um filho e ele rejeitou um alimento da primeira vez, tá tudo certo, tá dentro do normal, tá dentro do esperado. A segunda vez, tá dentro do esperado. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Você pode apresentar de diversas formas, pelo menos 8 a 10 vezes. Se você é adulto, e eu acredito que a maioria de vocês são, e você não gosta de algum alimento que você entende e sabe que é saudável, que é importante passar a gostar, fica aqui o meu convite. Será que você já experimentou 8, 10 vezes esse alimento que você diz que não consegue ingerir? Então foi assim que eu fiz. Eu fui me expondo a distintos alimentos que hoje, para mim, é mais fácil consumir do que era não tanto tempo atrás. Não é porque eu sou nutricionista que eu gosto de tudo. Eu também tenho dificuldade com alguns alimentos, né? Então, por exemplo, kiwi, cara. Kiwi era uma fruta que eu tinha muita dificuldade em consumir. Eu fui me expondo várias e várias vezes, de distintas formas. Na forma de suco, de vitamina. Eu picava ali bem pequenininho, uns pedacinhos de kiwi, ia lá, experimentava. E hoje é uma das frutas que eu mais gosto de consumir. Ali no meu talvez top 5 frutas que eu mais gosto de consumir é o kiwi. Tá? Então com a maçã é exatamente igual. Agora tem um detalhe importante. Mesmo que você não goste tanto assim, a tua motivação e o teu interesse
Teu desejo de querer consumir um alimento, uma maçã ou algo que seja mais saudável, depende muito do quanto você enxerga benefícios, da tua atenção aos benefícios. Então começa a colocar a atenção em como você se sente. Cara, como é que teu estômago fica quando você ingere uma maçã? Como é que a tua digestão fica quando você ingere uma maçã? Muitos pacientes, muitas pessoas dizem subjetivamente que a sua digestão e o seu estômago melhora a partir do momento que eles passaram a consumir uma maçã por dia. Então, olhar para os benefícios pode ser que seja algo muito interessante antes de começar a gostar. O gostar vai acontecer depois. Regiões do teu cérebro que processam gostar vão se sensibilizar com o tempo. Elas vão começar a entender que aquilo é legal com o tempo. No início, talvez seja mais interessante olhar para os benefícios. É isso que a gente chama de condicionamento operante reforçado pelas consequências do nosso comportamento. É assim que o teu cérebro vai começar a valorizar mais o consumo de uma maçã. É assim que você vai ficar mais motivado para consumir maçã, frutas, alimentos mais saudáveis. Isso vale para qualquer alimento, na verdade. Então, sim, comer uma maçã por dia pode parecer algo sem graça, principalmente para quem está acostumado a consumir alimentos hiperpalatáveis, ricos em açúcar, gordura. Cara, é injusto comparar, sei lá, um donut, um chocolate, um hambúrguer, uma pizza com uma maçã. Não é justo. Mas se você passa a ingerir cada vez menos desses alimentos, e você passa a aumentar o consumo e a frequência de alimentos in natura, maçã, frutas, alimentos que sejam mais saudáveis, porém não tão hiperpalatáveis, com o tempo, você vai começar a achar isso daqui a melhor coisa que existe, cara. Quais são os benefícios que os estudos têm mostrado em relação ao consumo de maçã? É importante para diminuir o risco de câncer, por exemplo, especialmente câncer de pulmão em mulheres, câncer relacionados ao trato intestinal, grande quantidade de flavonoides, de quercetina que a maçã tem, permite com que a gente possa se prevenir do comprometimento progressivo que eventualmente possa acontecer nas células beta-pancreáticas, ou seja, são as células responsáveis pela nossa produção de insulina, nosso pâncreas, devido ao estresse oxidativo, poluição, excesso de estresse no dia a dia, uma má alimentação, consumo excessivo de ultraprocessados, alimentos ricos em açúcar, gordura, estresse, má qualidade do sono, enfim. Todos os problemas do nosso estilo de vida moderno, o consumo de uma maçã por dia aparentemente tem uma correlação positiva com prevenção de doenças relacionadas a todo esse desfecho que não é tão positivo assim para o nosso organismo. Ela pode nos proteger de toda essa complexidade da modernidade que talvez nos coloca em vulnerabilidade para desenvolver algumas doenças crônicas ao longo do tempo. Então vejam só, esse estudo mostra que mulheres que consumiram uma ou mais maçãs por dia apresentaram uma redução significativa de 28% no risco de diabetes do tipo 2. Além disso, você também tem um menor risco de doenças cardiovasculares, ajuda no manejo do peso, no controle do peso, perda de peso. As frutas, de forma geral, elas são muito efetivas e são muito importantes para nos ajudar a perder peso. Por quê? Porque frutas são ricas em fibras. Frutas são excelentes opções de baixíssima densidade energética e nos permitem sinalizar para o cérebro de que, ei, você já comeu o suficiente. Não é necessário continuar comendo. Quando você está comendo uma maçã, o que acontece dentro de você? Se você soubesse tudo o que está acontecendo dentro de você, provavelmente a tua motivação e a tua atenção para, olha só, toda vez que eu como uma fruta e eu consigo monitorar e saber o que está acontecendo dentro de mim, olha só, o estômago está reagindo assim, o fígado está reagindo assim, o meu intestino está reagindo assim. Se você tivesse um scanner, assim como a gente hoje tem relógio, aplicativos que você consegue monitorar outros aspectos do teu dia a dia, o dia que a gente tiver isso lá na frente, eu acredito que isso vai acontecer, a gente vai ter maneiras de conseguir monitorar o que está acontecendo no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso intestino. A gente vai ver, cara, você vai conseguir analisar. O dia em que isso começar a acontecer, a motivação das pessoas vai mudar. Porque imagina só, cara, você tá lá comendo uma maçã. Aí você tem uma tela e você consegue, não sei, pode ser no relógio, pode ser no celular. Imagina que você tem uma telinha no teu celular que vai te mostrando em tempo real como é que essa maçã ela tá agindo em distintos órgãos dentro de você. Aquela mordida que você deu, como é que tá acontecendo dentro de você? Quando você começa a ver quão
positivo as consequências, como elas são positivas e como você fica mais saudável, você vai ter um feedback. E a partir desse feedback imediato que você tem, motiva teu comportamento para continuar fazendo isso. Da mesma forma, o oposto. Imagina você fazendo algo que não seja saudável. Tá praticando algo que não é saudável. E aí você começa a ver como o teu cérebro começa a piorar, regiões do cérebro elas começam a ficar comprometidas. Você começa a perceber se você tem o hábito de, sei lá, se você tem qualquer outro hábito aí que não seja saudável, tabagismo, você começa a ver o teu pulmão na hora, cara, meu pulmão, olha só como é que ele tá ficando. Teu coração, você começa a ver um comprometimento, um acúmulo de placas de gordura. Isso vai sinalizar e vai te dar um feedback muito mais rápido para você ter uma ação, para você falar, eu preciso mudar. Será que eu posso comer mais de uma maçã? Uma maçã por dia já fica claro que tem muitos benefícios, mas será que eu posso comer mais de uma por dia? De fato, você pode ter benefícios comendo mais de uma maçã por dia. Agora, muita gente coloca terrorismo na internet em relação ao consumo de fruta, né? E é o meu papel chegar aqui, com toda a liberdade acadêmica que eu tenho, de te passar não apenas o que eu acho, ou a minha opinião, ou a minha experiência clínica e prática de anos fazendo isso aqui que eu faço, mas também tentar, de alguma forma, servir de um filtro para você compreender a informação de uma maneira que não seja sensacionalista. Sim, o excesso de frutose, principalmente da frutose que a gente encontra em produtos industrializados, refrigerante, biscoitinho, etc., o consumo excessivo desse tipo de produto alimentício, sim, de fato, pode aumentar muito o risco de você desenvolver uma esteatose hepática não alcoólica, ou seja, gordura no teu fígado, aumentar o risco de diabetes, hipertensão e todas as doenças que a gente viu que justamente uma maçã por dia pode te ajudar a prevenir. A grande questão é que a frutose que você encontra, a frutose que a gente encontra nas frutas, não tem uma carga minimamente concentrada ao ponto de a gente ter que se preocupar com o consumo de frutas e todas as doenças relacionadas ao consumo excessivo de frutose. Em resumo, você não vai comer fruta o suficiente como para ter algum problema de saúde porque você consumiu muita fruta. Eu não conheço ninguém que desenvolveu diabetes, gordura no fígado porque comeu 2 ou 3 maçãs por dia. Não há esse tipo de relato na literatura. Tá? Então, é claro que você comer 1 quilo de fruta talvez não faça lá muito sentido. E é bem provável que você nem consiga, porque, como eu disse para você, a densidade calórica da fruta é baixa, o que significa que você vai ter um volume gigantesco e o teu estômago, o intestino vão entender que já chegou comida suficiente. Então, bem antes disso, você vai parar o consumo, você vai ficar saciado, provavelmente. Mas é tranquilo, cara, não tem problema nenhum. Você pode comer sim mais de uma maçã por dia. Você não vai ter problema no teu fígado, no pâncreas ou coisa parecida por causa disso. Existem vários tipos de maçã. E você pode estar se perguntando, mas será que eu tenho todos esses benefícios com qualquer maçã? Basicamente, você vai ter benefícios muito parecidos com as maçãs. Agora, a questão é de gosto. Por exemplo, eu particularmente, eu prefiro a Fuji. Pela consistência dela, ela é um pouquinho mais durinha. A consistência, é uma questão de preferência. E sim, tem algumas diferenças. Você está vendo aqui, eu estou mostrando para você. Existem algumas diferenças de substâncias, de nutrientes e de quantidade de nutrientes, de concentração de nutrientes que você encontra. Depende muito do cultivo, depende muito também da qualidade dessa maçã, depende de como ela foi armazenada. É importante que você selecione uma maçã que se mostra minimamente bem preservada. Se você foi ao supermercado ou você guardou uma maçã por muito tempo e você vê que ela já perdeu a sua forma, perdeu ali a sua textura, ah, não apresenta sinais de que está saudável e de que está minimamente condizente para ser consumida, é melhor você descartar e você dar preferência para aquelas. A recomendação que a gente tem é de no mínimo 2 porções por dia. Entre 2 a 5 porções de fruta e vegetais por dia parece ser o suficiente para você obter o máximo de benefícios possíveis. Então, por exemplo, 2 porções de vegetais e 3 porções de fruta. Então, por que consumir frutas, cara, além de maçã? Se você não gosta de maçã, você já tentou de tudo e não rola com a maçã. Cara, não tem problema. Banana, kiwi, uva, abacaxi, morango. Não precisa ser necessariamente a maçã, entende? Então, é importante que você tenha um bom consumo de frutas e vegetais por dia. É isso que vai te proteger, é isso que vai te dar mais benefícios,
tá? O que todos esses estudos mostram com a maçã é o que a gente chama de correlação. Não significa que a maçã causou X, significa que existe um conjunto de variáveis, incluindo a maçã, que estão relacionadas com possíveis efeitos protetores. Mas aqui, essas pessoas que tiveram benefícios consumindo maçã, elas também tiveram benefícios porque praticam exercício físico, porque elas têm outros hábitos saudáveis, dormem bem, manejam o seu estresse, não praticam outros hábitos que são potencialmente nocivos. Então, se você não gosta de maçã, se você não tem acesso a uma boa maçã, ou enfim, você prefere outras frutas, você vai ter esses benefícios consumindo frutas. Muitos estudos mostram pra gente que existe uma relação inversa entre o consumo de frutas e o ganho de peso. E, por incrível que pareça, ainda hoje em século XXI, profissionais da saúde insistem em atribuir algum tipo de desvantagem ao consumo de fruta em relação à perda de peso. Sim, as frutas elas têm carboidratos? Tem carboidrato, mas o carboidrato não é um problema. Tá? Podemos fazer um vídeo sobre isso depois, em algum outro momento. Essa demonização que a gente teve recentemente em relação ao consumo de carboidratos e do qual as frutas elas acabam pagando uma conta que não faz muito sentido. Então, as frutas elas têm fibras, as frutas elas promovem saciedade, principalmente quando são consumidas inteiras. Não tem problema com o consumo de suco de fruta, tá? Isso daí é um outro tópico. A questão é que quando você ingere a fruta inteira, os benefícios eles são maiores justamente porque no suco de fruta você perde algum dos nutrientes que são importantes. E é claro que sim, como toda fonte de carboidrato ou de calorias, é importante que você entenda quais são as suas demandas. A essa altura você já sabe os benefícios, mas ainda assim você se esquece. Você diz, cara, eu me esqueço sempre de comer fruta. Não tenho o hábito. Eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu não faço. Você pode fazer assim. Você pode emparelhar com um hábito já existente. Por exemplo, depois que eu escovar os dentes de manhã, vou comer uma maçã. Toda vez que eu preparar o café da manhã ou eu consumir um café preto, eu vou colocar a maçã na mochila, na bolsa. É você emparelhar o hábito de consumir uma maçã com algo que você já faz. Fica mais fácil de você associar uma coisa com a outra e lembrar. Segundo, você pode deixar visível. Deixa visível, deixa fácil. Coloca as frutas em locais que sejam de fácil acesso. Em cima da bancada de cozinha, em cima da mesa, na tua mesa de trabalho, ou dentro da bolsa, como eu falei para você, dentro de uma mochila, dentro do carro, algum lugar que seja fácil para você sempre passar por ali, você, tá aqui, a maçã e você pega ela, fica fácil. Evita deixá-la na geladeira, escondida, em locais que exijam muito esforço para você se lembrar. O primeiro passo é facilitar o lembrar. Depois, fica fácil de você lembrar. Essa é a função do hábito. É aumentar a eficiência da nossa tomada de decisão. Por exemplo, você pode estabelecer um horário fixo para comer a maçã. Como? Toda vez depois do almoço. Sempre depois do almoço você come uma maçã. Ou então no lanche da manhã. Às 10 horas eu vou comer uma maçã. Ou antes de dormir, já que a maçã ou qualquer outra fruta é fácil de ser digerida e não vai te dar nenhum tipo de desconforto, não vai prejudicar a qualidade do teu sono, é uma comida leve. Comece pequeno, mantenha a consistência. Você não precisa agora já fazer tudo perfeito. Como eu disse para você, se você não consegue comer uma maçã inteira, por exemplo, comece comendo meia maçã. E aí você se coloca como uma meta consumir uma maçã ao longo do dia. Mas você vai lá, dá uma mordida, depois você dá uma outra mordida, você come a metade, um quarto, até que no fim do dia você comeu uma, ou 2 vezes por semana. Você coloca uma meta de consumir 2 vezes por semana. O foco no início é a consistência. É a atenção que você coloca em fazer. Lembretes, seja post-it na geladeira, coloca um post-it na geladeira, um alarme no teu celular, com a frase coma a sua maçã hoje, sua saúde agradece, te lembrando do benefício de consumir a maçã, te lembrando dos benefícios que sejam importantes para você. Eu coloquei um exemplo, mas você pode colocar o exemplo que melhor sirva para você. Se o teu intestino está ruim e você quer colocar uma fruta para melhorar teu intestino, você coloca no post-it. Coma a sua maçã hoje ou coma a tal fruta hoje, o seu intestino agradece. Entende? Então, coloca o benefício e o lembrete. Monitora o progresso, checklist, cheque diário, num calendário, num planner, num aplicativo. É uma forma de você se sentir no controle. Você vai lá, consegui bater a minha meta de comer aquela maçã no dia. Aí você dá um check, você olha no final. E ao longo da semana, de repente, se você bate uma meta de 80% de cheques, você pode se dar uma recompensa, sei, um
passeio, algo que normalmente você não faz, é uma forma de você recompensar o processo. E associa com algum propósito pessoal que seja importante para você. Reflita, por que você quer passar a consumir fruta? Por que você quer passar a consumir uma maçã por dia? Que doença que você quer prevenir? Você quer melhorar a tua energia? Porque isso vai ser importante para você cuidar da tua família? Para você não adoecer, para você não ter que gastar com medicações, para você não parar num hospital que sabe-se lá como você vai ser atendido e você não quer isso de jeito nenhum. Lembra do porquê, as consequências do que você não quer de jeito nenhum e que o consumo de uma maçã por dia pode te ajudar a evitar e do que você quer conquistar com isso. Isso precisa estar claro para ti e você precisa lembrar disso o máximo de tempo possível. É assim que você vai facilitar o hábito. Uma maçã por dia é sim algo muito bom, é algo que pode de fato te ajudar em muitas questões relacionadas à saúde, mas considera que existe todo um estilo de vida que precisa acompanhar esse processo, que precisa acompanhar os teus hábitos alimentares, exercício físico, sono, manejo de estresse, suporte social, apoio que você sente que recebe de outras pessoas. Sobre isso tudo que a gente vai conversar neste canal. Sobre isso que eu quero falar com você neste canal. Para conseguir fazer esse tipo de conteúdo para você, é necessário dedicar muito tempo. Tá? É importante para mim saber que o que eu estou fazendo te ajuda, isso vai me manter motivado. Então coloca aqui nos comentários, compartilha com pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então, de fato, nunca na história da humanidade a gente viveu tão bem. Nunca. Por mais que ainda temos problemas sociais, um monte de coisa que a gente precisa resolver. Nunca foi tão fácil fazer certas coisas. Só que isso traz algumas desvantagens. Nunca foi tão fácil também ter acesso à informação ruim. Nunca foi tão fácil ficar desatento, desorientado. Nunca foi tão fácil a gente se comparar com outras pessoas, comparar o teu processo com o de outras pessoas, você comprar narrativas que não necessariamente têm alguma relação com os teus objetivos de longo prazo. Nunca foi tão fácil ter acesso a coisas que não serão úteis, que não necessariamente são validadas do ponto de vista científico, e em específico, quando a gente fala de saúde. Nunca foi tão fácil ter acesso a um monte de pseudociência, nunca foi tão fácil ter acesso a coisas que, por mais que você acredite que não, são informações potencialmente danosas, ruins, aumentam o risco, sim, iatrogênicas, é assim que a gente chama, iatrogênicas. Então eu preciso ter muito cuidado com tudo que eu vou falar aqui para vocês, e é o meu objetivo que vocês ao longo do tempo possam sentir aqui que temos um espaço seguro e minimamente confiável, de informações confiáveis. Tá? Então, tenho o privilégio de conhecer grandes pesquisadores, grandes professores de universidade, uma vez que eu já fui professor de universidade, já fui professor de pós-graduação, e tenho uma história de clínica e de bagagem dentro do nosso sistema tradicional, que a maioria de vocês que está aqui na internet e que vive aqui na internet, consumindo conteúdos na internet, talvez não tenha acesso. Então eu tento de alguma forma, estou tentando, me esforçando para filtrar, sabe quando coloca um café? Imagina que você coloca o café, aí tem o filtro. Ser esse filtro aqui para vocês. Para que vocês, a partir desse filtro, vocês possam obter algo mais puro, tá? Você possa decidir se você vai consumir ou não. É te ajudar a tomar decisões mais bem informadas. Não é te falar o que você tem que fazer. Então, eu não estou aqui para falar para vocês o que vocês têm que fazer. Estou aqui para te passar uma informação filtrada e a partir dela você possa se sentir livre para decidir melhor. Vou deixar aqui também um vídeo sobre o diário, como a gente pode utilizar uma agenda, um diário para facilitar a mudança de hábitos, algo que está muito relacionado a tudo que a gente acabou de conversar aqui.